Olá, no programa Intervalo de Aula de hoje, você confere Momento Especial com Ana Beatriz. Essa pessoa com Down tem direito à vida e ser feliz, né? Que acho que é o principal sentido da nossa vida, é ser feliz. Tem também o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Essa ideia de Aécio Neves alinha-se a essa ideia PSDBista de vincular salário com o desempenho dos estudantes. E uma homenagem especial ao Dia dos Professores. Era um professor muito alegre, de bem com a vida, e que ele amava o que fazia, e acho que ele passou isso para mim, e eu carrego isso até hoje. Tudo isso agora, no intervalo de aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! E para começar o programa, momento especial com Ana Beatriz, que tem como convidada a presidente da ASDAUM, Associação Down de Goiás. Confira. Bom dia! Bem-vindos a mais um momento especial. Hoje estamos aqui na ASDAUM, Associação dos Pais e Amigos com Síndrome de Down do Estado de Goiás, conversando com a Ana Maria, que é a presidente. Bem-vinda ao nosso programa, Ana Maria. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. A ASDAUM existe há 21 anos e foi um grupo de pais, né, que resolveram se juntar e fazer uma associação, uma forma de intercâmbio, né, de informação sobre a síndrome de Down. Então isso foi em 1993 que iniciou o movimento da ASDAUM. Né? E a ASDAUM é uma entidade de defesa de direitos. E a partir daí a gente vem lutando com as dificuldades, né? Mas a gente nunca desistiu de ter esse movimento, e sendo que é um movimento que a associação, ela é uma associação de Goiás, né? Do estado todo. Então, em outros lugares do Brasil, outros estados? Nós temos, né? A associação é uma associação que ela é estadual, né? E ela não é municipal, como tem vários movimentos no Brasil
como todo, várias associações de pais. Como a gente é uma entidade de defesa de direitos, a gente desenvolvemos projetos e esses projetos a gente busca parceiros para desenvolver eles, né? Porque a gente não tem espaço físico, agora que a gente está conquistando a sede própria, né? Então, pela falta de espaço físico, a gente não consegue fazer um trabalho sem não contar com os parceiros. E diante dos parceiros, diante dos projetos que a gente vai buscando os parceiros para a gente estar inserindo essa pessoa, esse jovem, essa criança com essa rede de parceiras que a gente vai fazendo. Então, dentro disso, a gente pode contar que a gente está com mais ou menos quase 200 pessoas com síndrome de Down dentro desses projetos. A gente tem muita dificuldade nisso, né? De conseguir recurso, de buscar apoio, vamos dizer assim. Ainda a gente não teve... ainda não fomos, assim, vamos dizer, sorteados, né? Vamos dizer assim, né? Para ter um apoio maior, né? Ainda assim, até a sustentação mesmo, assim, financeira, vocês contam ainda com vocês mesmo, nós temos, assim, os pais que nos apoiam, né? Que hoje nós criamos vamos dizer, um amiguinho da ASDAL, que as pessoas, qualquer pessoa entre família e pessoas da comunidade, pode estar se associando e colaborando. Temos apenas um convênio, né, que é dentro do governo municipal. Então, quer dizer, mas hoje a gente gera mais em cima da comunidade, né, para nos apoiar com as festas, né, com as vendas de rifas, por que não, né? E tudo isso gera, os bazares, tudo gera uma renda que dá a sustentabilidade para as almas. Essas mães, hoje, quando elas procuram a instituição, qual é a principal ali demanda? Sobretudo quando ela tem um filho Down, naquele momento ali do nascimento, quando ela vem à entidade, como que funciona até a instituição nessa acolhida, na orientação? Olha, a princípio a gente vê assim, um dos fatores importantes, a gente sabe que a ASDAL tem que ser sempre a comando de pais, né? Até mesmo para ter esse acolhimento, para saber receber essa pessoa, né? Essa família, né? Porque chega com a pessoa com Down e a gente nunca consegue fazer o trabalho só com o Down, né? Uhum. Então o acolhimento é o acolhimento de forma inteiro, né? A família como um todo. Então a gente recebe essa pessoa e depende quando é bebê e sempre tem, vamos supor, eu já tive casos de pais chegar e falar quais são os direitos desse bebê, né? O que eu vou fazer agora, né? Então a gente sempre tenta nortear da forma possível, trazer essa pessoa para a realidade, da forma mais carinhosa e da forma mais comum possível, de mostrar que essa pessoa com Down tem direito à vida e ser feliz, né? Porque acho que é o principal sentido da nossa vida, ser feliz. Quem quiser ser um amigo da ASDAL, ela hoje assim, o que ela tem que fazer? Para ser um amigo da ASDAL, é que seja voluntário, né? E a ASDAL, eu acho que quem chega aqui, a gente tenta acolher, né? E a gente vê que todas as pessoas saem daqui com sentido, pelo menos que foram bem acolhidas, e com aquele sentido, acho que o sentido do amor mesmo, né? Porque tudo que chega aqui, né? Igual quem quiser contribuir, que possa estar nos ligando, que possa vir até a associação e que possa contribuir da melhor forma que puder. Que a gente não busca só a questão, para achar que só a questão financeira que é importante. Às vezes vale muito mais uma pessoa, porque ser voluntário, gente, tem que ser voluntário, é sair de dentro, né? Então qualquer pessoa pode ser esse amigo da ASDAL e que venha nos procurar. Isso aí, Ana Maria, muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente agradece um trabalho tão lindo. Obrigada mesmo. One day I'll come back to you.
Muito interessante a matéria, né? E se você quer ser voluntário, amigo da ASDAL, pegue aí e anote o telefone que aparece aí no vídeo. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, programa em que professoras e professores debatem a educação. E o assunto agora é política e educação no quadro com o professor Altair Tavares, Opinião. Olá, muito bom estarmos juntos novamente aqui no intervalo de aula para mais um quadro de opinião. E hoje vamos avaliar as propostas dos candidatos a presidente da República para a educação. Amigos aqui do intervalo de aula, observamos na campanha eleitoral que um debate intenso é feito entre os candidatos, notadamente a candidatura presidencial, de Aécio Neves, de Dilma Rousseff também. Os candidatos falam de muitos temas. Aqui, penso que é importante a gente dar uma ênfase, um destaque à educação, que é o nosso principal, nossa principal ação, na verdade. O que os candidatos apresentaram, então, em termos de propostas para a educação? Vamos apresentar algumas propostas por candidato e fazer essas avaliações. Observe, o candidato Aécio Neves defende aí a universalização da educação básica de 4 a 17 anos. É um grande desafio para o país, de fato. Promete criar incentivos para melhorar a formação, a carreira e também a remuneração dos professores. As intenções, são bem amplas. O candidato ainda defende a vinculação das remunerações de professores à melhoria da aprendizagem dos alunos com salário inicial atrativo e a coordenação de uma política nacional de formação de professores com instituições formadoras públicas e privadas e secretarias municipais e estaduais de educação. Aécio, segundo o relatório apresentado por ele, pretende implantar escola de tempo integral e eliminar progressivamente o ensino noturno para jovens que não trabalham. Pois bem, vamos analisar algumas dessas propostas e, em instantes, vamos avaliar propostas de Dilma Rousseff. Ora, o candidato diz que pretende implantar essa ideia da remuneração dos professores vinculada ao desempenho dos alunos. Essa proposta tem uma forte resistência por parte dos professores e não é muita novidade. Esse discurso de Aécio Neves foi levado para a educação pública em Minas Gerais, onde ele foi governador. Aqui em Goiás, também um programa muito parecido, que é o da Bolsa Aluno, onde o aluno com melhor desempenho nas escolas tem uma poupança paga pelo governo do estado de Goiás. Portanto,
Essa ideia de Aécio Neves alinha-se a essa ideia PSDBista de vincular salário com o desempenho dos estudantes. Mas ressalto, proposta que tem muita resistência por parte dos professores. Agora, de forma genérica, o candidato apresenta aí a modernização das escolas públicas como uma necessidade. Penso eu que há realmente um consenso quanto a isso. As escolas brasileiras precisam de modernização para que elas, inclusive, sejam mais atrativas para os nossos jovens, os nossos estudantes, nesta fase inicial da vida tão importante quanto é a educação básica e a educação de segundo grau. No plano apresentado pelos candidatos sobre ensino superior, há um vácuo muito grande, um vácuo imenso do que foi dito e apresentado à Justiça Eleitoral. O candidato Aécio Neves, então, apresenta, penso eu, uma perspectiva não muito consubstanciada, não muito substanciosa em termos de propostas para a educação. Ocorre que, do outro lado, está a candidata Dilma Rousseff. O que é que Dilma Rousseff promete? Promete, no eventual segundo mandato, focar a transformação da qualidade do ensino. Dilma também apresenta à Justiça Eleitoral a decisão de destinar recursos originários da exploração do petróleo para a aplicação na educação. Um assunto que não foi tratado, de certa forma, por Aécio Neves, os recursos do pré-sal para a educação. Esses recursos que vão aparecer daqui a pouco, né? Não agora, imediatamente, mas ainda vai demorar um pouco. Segundo Dilma Rousseff, duas fontes vão permitir a implantação do Plano Nacional de Educação. Essas, o recurso do orçamento e o recurso do pré-sal. Dilma garante que vai conceder até 2018 mais 100 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, fazer uma mudança curricular na gestão das escolas e criar mecanismos de valorização dos professores. Quando se fala de mecanismos de valorização dos professores, nós entendemos o quê? Ora, uma proposta muito genérica, né? Não muito firme, não muito consubstanciada também em questões objetivas. Portanto, tanto de Dilma Rousseff quanto de Aécio Neves, a gente percebe mais um plano de intenções do que, mais especificamente, um plano de ações, um plano de governo mesmo, com propostas mais objetivas e claras para a educação, e principalmente para o que a educação pública brasileira hoje precisa, que é fato: mais recursos, mais melhores salários para os professores, salários mais altos, porque os professores, principalmente da rede pública, têm uma espécie de cobrança ao governo, não só ao governo federal, os governos estaduais e municipais. Há uma dívida histórica contra ele, em relação a eles, porque os professores no Brasil não são listados nas categorias mais bem pagas em termos de ação profissional. A educação está aí, mas o que os candidatos apresentaram até agora sobre ela, me parece que ainda não atende, né, de certa forma, à real necessidade da educação brasileira. É o que penso. Obrigado a você por acompanhar aqui o intervalo de aula e esse nosso comentário. Obrigado pela gentileza da audiência e até semana que vem. Muito interessante essa discussão que o professor Altair Tavares trouxe aqui para o quadro, né? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas,
Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação. E 15 de outubro, Dia dos Professores, não dá para passar em branco, não é mesmo? Aqui no intervalo de aula, a homenagem para você, professor. Quem com pó de giz, um lápis e apagador deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, Drummond. Oi pessoal, então eu tô aqui invadindo o cenário do programa Intervalo de Aula porque na última quarta-feira nós comemoramos o Dia dos Professores. Então o programa resolveu conversar com alguns deles e saber quais foram as inspirações deles, quais os heróis que os fizeram apaixonar pela arte de educar. Eu jamais poderia esquecer. A minha primeira professora, a minha alfabetizadora foi minha mãe. Minha mãe, professora há mais de 30 anos, já aposentada, ela foi a professora que me marcou. Eu sempre fiquei admirando muito um professor, na verdade não é nem da infância, mas sim do ensino médio já, né? Um professor de química. Eu gostava muito da maneira como ele explorava o assunto dentro de sala de aula, como ele conduzia a turma. Achava engraçado a maneira como ele conseguia atrair a atenção dos alunos. E eu comecei a partir de então me imaginar naquele momento, naquele lugar, como que eu conseguiria fazer aquilo, como eu conseguiria atrair a atenção dos alunos, de que forma que eu seria simpático para conseguir ao mesmo tempo ter atenção e passar uma informação que eles pudessem usar depois. Eu tive uma professora muito boa, chamada Milvia, que era muito carinhosa, e esse primeiro contato assim foi fascinante. Mais tarde, já na graduação, eu tive um professor de anatomia vegetal, que foi a disciplina que eu fiz o estágio meu na faculdade, do qual eu fiz o meu mestrado, doutorado na área de anatomia. Foi também outro grande inspirador. Eu me lembro bem que no Dia dos Professores eu tinha que ajudar minha mãe a voltar da escola com a quantidade de presente que ela recebia. Eu ia na bicicleta, porque eu morei no interior minha vida toda, agora que eu estou aqui na capital, mas lá no interior os alunos eram muito amorosos. E com isso me deixou fascinada a profissão de professora. Tanto é que meu curso de bacharelado não me dava base para a licenciatura. Então eu decidi fazer um curso de docência superior. Eu admirava essa pessoa não pelo que ela era, mas também pelo que ela fazia, a forma como ela se comportava, a forma como ela conseguia ao mesmo tempo ser amiga e falar sério com as pessoas. E as pessoas paravam para escutar ela, por mais que era ensino fundamental, né? E a gente sabe que aí os alunos ficam naquele momento de brincadeiras, algazarra, mas pelo menos ele conseguia prender a atenção da turma, e quando aquilo acontecia, eu achava muito interessante, porque eu queria também conseguir fazer isso, né? Não com o mesmo tipo de assunto, talvez, mas com outros assuntos que me interessassem, mas que o fazer a pessoa me escutar, fazer a pessoa dar atenção e debater comigo algo assim que era relevante, né? A pessoa até se abrir de certo modo, se expor, ter coragem de se expor. Eu achava aquilo muito interessante. Era um professor muito alegre, de bem com a vida, e que ele amava o que fazia, e acho que ele passou isso para mim, e eu carrego isso até hoje. A minha inspiração foi aquela pessoa, aquele jeito, aquele cara, né, aquela figura
que não era uma figura importante, né, porque ele não era nenhuma pessoa ilustre que falava para uma multidão, mas aquela pequena multidão que tinha ali, para ele já fazia todo sentido, já era o bastante para ele conseguir passar a mensagem, e ele era uma pessoa muito feliz com o convívio com os alunos. Isso tudo me chamou muita atenção. Então eu conseguia ver nele uma pessoa que tinha sucesso, uma pessoa que era de bem com a vida, uma pessoa que conseguia transmitir paz para outras pessoas e conhecimento ao mesmo tempo. Isso tudo me inspirou muito, isso tudo me deixou muito animado, né? E de lá para cá eu fui buscando isso também, na forma de ser, na forma de agir, na forma de estar dentro e fora de sala de aula, porque ele também fazia isso dentro e fora de sala de aula. Então, quando eu chego em sala de aula, eu lido com os alunos não de forma superior. Eu gosto de ser colega, eu gosto de ser amiga, conversar, contar casos meus do dia a dia, e eles têm exemplo disso, e eles se aproximam de mim, eles não vê nenhuma cortina que separa a nossa relação. Então, eu sou muito amiga dos meus alunos. E o retorno é fascinante. Um feliz dia dos professores, em função de que é uma profissão muito nobre, uma profissão que demanda muita paixão, muito compromisso, muita doação, uma profissão que demanda muita busca e atualização, muita força de vontade por parte de nós, professores, porque o desafio que enfrentamos é muito grande. Então, a todos os colegas, né, de profissão, os que estão começando, os que estão no meio do caminho igual eu estou, e aqueles que têm anos de profissionalismo aí na educação, né, um parabéns. E nosso dia é merecido, né? Que a gente ajuda a construir aí os tijolinhos do nosso Brasil. Eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um beijo no coração de cada professor, de cada educador, que com amor se desdobra para tentar colocar na cabeça de cada um que sem o ensino, sem a educação, nós não vamos a lugar nenhum. Então, parabéns para você, professor. Um feliz dia dos professores atrasado, né? Só se faz um país com professor, um romance, um croquis com professor, um poema de amor, din-din, um país pra ensinar seus jovens. Amo professor. É isso aí, a equipe do Intervalo de Aula parabeniza você, professor, que está aqui conosco, nos prestigiando, educando, aí a gente sempre tendo esse ensino-aprendizado aqui na telinha, né? Espero vocês no próximo domingo, até mais. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.